Oi, estou aqui de volta. Eu sou a doutora Rafaela Garreta, advogada licenciada nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Eu vim hoje conversar um pouco com vocês sobre alguns assuntos que nós estamos escutando na comunidade e algumas perguntas que alguns clientes e membros da comunidade têm entrado em contato conosco perguntando. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o seguro-desemprego, quem se qualifica, quem não se qualifica. Se você tiver alguma dúvida, você pode checar o nosso vídeo que foi postado na semana passada aqui no meu canal, o Garreta Law. Então, se vocês tiverem perguntas, podem fazer perguntas. Eu tô sozinha aqui, mas eu sempre tenho a ajuda de alguém, mas hoje eu vou tentar coordenar todas essas ferramentas que nós usamos para responder vocês. E também, se eu não conseguir responder as suas perguntas hoje, vocês podem entrar em contato com o nosso escritório. O nosso escritório principal fica localizado aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. O nosso telefone é 857-702-9737, 857-702-9737. Você também pode mandar um e-mail no info@garreta, garreta.com, law.com. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido, porque o pessoal do Instagram também está me pedindo para eu fazer um live lá, porque eles querem fazer perguntas. Mas de qualquer modo, nós estamos aqui para responder suas perguntas, tá bom? O primeiro assunto, como eu falei, eu quero falar sobre o direito dos inquilinos aqui em Massachusetts. Uma grande questão que as pessoas têm perguntado sobre o que vai acontecer eu perdendo o meu trabalho, né? Nós trabalhamos com muitos imigrantes indocumentados que não qualificam para o seguro-desemprego. E também muitos estão perdendo trabalho porque trabalham na área dos restaurantes, ou da construção, ou da limpeza. Então, vários estão sem a renda mensal para conseguir pagar, né, o aluguel. Então, o que acontece? O primeiro assunto é que as cortes de moradia e habitação aqui no estado de Massachusetts estão fechadas. Uau, eu acho que eu perdi a minha luz, mas tudo bem. Estão fechadas para atendimento ao público e estão reagendando audiências que não sejam de urgência. Então, os proprietários de casa que tentarem ingressar com um processo de eviction, né, que a gente fala, que é um processo de despejo, não vão conseguir agendar a audiência até depois do dia 22 de abril. Isso inicialmente. Então, até nesse momento, não vai ter nenhuma audiência de despejo. E existe também uma legislação que está para ser aprovada aqui em Massachusetts, que fala sobre a moratória de pagamento de aluguel e também sobre a questão imobiliária do foreclosure, que eles estão querendo que pare, pelo menos durante esse tempo de pandemia. Ainda está sendo aprovada pelos representantes, pelo Congresso aqui em Massachusetts. Nós ainda não temos nenhuma certeza do que vai acontecer, mas eu acredito que tem uma possibilidade muito grande de passar a moratória, que não vai poder ser despejado inquilinos que não consigam pagar o aluguel, e também não vai colocar as casas, né, no foreclosure, que é a questão
quando a pessoa está pagando mortgage, está pagando comprou uma casa e está pagando por aquela casa e não consegue pagar, fazer os pagamentos mensais. Eu acredito que essa legislação vai passar aqui em Massachusetts. Nós conversamos com várias pessoas, né, amigos que estão na política, que são representantes, que são senadores, e vários estão concordando com essa legislação, tá? Bom, então se você está com problemas para pagar o seu aluguel, o que eu sugiro é você entrar em contato com o seu landlord, né, o landlady, e tentar negociar o pagamento, tá bom? E o proprietário, o seu landlord e a sua landlady, eles podem requerer evidências que você perdeu o seu trabalho e que você não vai conseguir pagar. Então esteja preparado para demonstrar que você perdeu o trabalho ou que a sua renda diminuiu por causa do coronavírus, tá? Infelizmente, várias pessoas estão sofrendo pelo mesmo problema e não acho que seja vergonha você entrar em contato com o seu landlord ou landlady, o proprietário da sua casa ou a pessoa que administra a sua casa, e tentar negociar a questão do aluguel, tá? Ainda pode ser cobrado aluguel, não tem nada por enquanto que os proprietários não possam exigir que o aluguel seja pago, mas eles também não podem te despejar, te tirar da casa, ser um processo de despejo. E como eu falei, as cortes estão fechadas até o dia 22 de abril. Proprietários ainda podem ingressar com processos de urgência e de emergência, como, por exemplo, ordens restritivas, tá bom? Esse é o primeiro assunto que eu queria falar. O segundo assunto é em relação à imigração. Bom, como eu falei também na semana passada, as cortes de imigração continuam fechadas para o atendimento ao público. Infelizmente, alguns advogados, né, algumas cortes ainda estão exigindo que alguns advogados compareçam às audiências para os casos de imigrantes que estão presos. Eu tenho pedido para atender as audiências por telefone, mas eu tenho conhecimento de colegas que ainda têm que comparecer pessoalmente. Então, as cortes estão fechadas, continuam fechadas para o atendimento ao público, e as audiências de procedimento, como eu expliquei da última vez, existem basicamente 3 audiências de mérito, audiências de procedimento e audiências de fiança. Para as audiências de procedimento de pessoas que não estão presas, a maior parte das cortes estão postpondo, estão colocando as audiências mais para frente. Em relação às pessoas que estão já com a audiência de mérito agendada e não estão presas, vários casos meus foram reagendados automaticamente, mas checa com o seu advogado, porque existem algumas cortes, alguns juízes que não estão reagendando. Em relação às pessoas que estão presas, as audiências de fiança ainda estão acontecendo, e as audiências de pessoas que estão presas, a maior parte das cortes estão prosseguindo. Como eu falei, algumas cortes estão fazendo as audiências por telefone. Em relação ao USCIS, existe a Corte de Imigração e existe o USCIS, que é a agência da imigração que processa casos administrativamente, né, que decide sobre os formulários, as aplicações, as petições. O USCIS continua fechado para o atendimento ao público. Não estão fazendo o InfoPass. O InfoPass
para quem teve um processo de imigração que não foi tão fácil, né? Que teve algum problema no meio do caminho, conhece quando você vai pessoalmente no field office, né? No escritório da imigração perto, que tem jurisdição na área onde você mora, para resolver um problema pessoalmente. Eles não estão fazendo InfoPass, ok? Não estão fazendo InfoPass, porque é o atendimento ao público. Em relação às entrevistas de cidadania, entrevistas de Green Card, também todos estão sendo automaticamente cancelados e eles irão enviar uma nova notificação comunicando sobre a data que você tem que comparecer na imigração para a sua entrevista. Então, entre em contato com o seu advogado para ver se ele já recebeu o cancelamento, mas eles estão automaticamente reagendando todas as entrevistas nesse mês de abril, tá? Entretanto, de novo, é muito importante falar. Eu vi alguns advogados, algumas pessoas, tem várias pessoas na internet que se dizem ser advogados, mas não são, né? E se dizem ser experts na área da imigração e não tem. Eu recebo centenas de comunicações durante o dia sobre casos, sobre o que está acontecendo, e eu sou uma advogada que trabalha com imigração. Então, assim, para você estar realmente informado, você tem que estar trabalhando nessa área. Então, se você tem um caso na imigração e você tem que você quer dar entrada em algum caso, a imigração e o USCIS ainda está recebendo aplicações. Em relação às pessoas que precisam fornecer mais documentos para a imigração, às vezes você ingressa com um processo e aí o seu processo não tem evidência suficiente para chegar ao ônus da prova, né? Ou de repente está faltando algum documento, por exemplo, de repente você deu entrada no seu processo de green card baseado no casamento com um cidadão americano, e aí você tem que comprovar que você tem um casamento de boa fé. Então, de repente, a imigração pode entender que a documentação que você enviou não é suficiente para você alcançar o ônus da prova de que você tem um casamento de boa fé. E aí eles emitem um documento chamado requerimento de evidência adicional, tá? E dão um prazo para você responder a essa notificação. Essas notificações, eles estão dando um prazo maior. Então, quem tinha que responder essas notificações durante esse tempo de março, abril, eles estão reconhecendo mais tempo. Lógico, de repente você, durante o mês de março e abril, você não conseguiu reunir todas as evidências, porque a gente não está podendo sair, porque você, de repente, não conseguiu encontrar com seu advogado. Então, eles estão entendendo que essa situação, as circunstâncias atuais estão prevenindo as pessoas conseguirem as evidências de forma rápida. Então, eles estão concedendo mais tempo. Se você tem um processo com um advogado, eu sugiro que você entre em contato com seu advogado para discutir quanto tempo mais você vai ter para fornecer as evidências adicionais para a imigração. Mas a imigração continua processando aplicações e continua fazendo o trabalho administrativo, tá bom? Em relação ao ICE, o ICE é a Polícia de Imigração, é a agência do Departamento do Homeland Security que exerce, né, a legislação removendo pessoas ou prendendo
imigrantes indocumentados nos Estados Unidos. Muitas pessoas que entram nos Estados Unidos de forma ilegal, ou seja, elas atravessam a fronteira de forma sem ter um visto ou uma permissão para entrar nos Estados Unidos, né? Ou elas se entregam nas fronteiras dos Estados Unidos. Geralmente, assim, 99% das vezes, quando esse imigrante é liberado da custódia do ICE, ele sai da cadeia e é liberado para a rua, né? Da custódia do ICE, ele tem que fazer o check-in. O check-in, que significa que você tem que comparecer no ICE para falar: oi, ICE, estou aqui, estou dando continuidade no meu processo, eu continuo morando no mesmo endereço, eu não tenho nenhum problema criminal, estou aqui. Os check-ins estão sendo reagendados. Então, se você é um imigrante que está num processo de imigração e tem que fazer check-in com o ICE, checa com o seu advogado se você vai ter que comparecer durante esse tempo que até o governo federal, né, estendeu o tempo para a gente ficar em casa. Então, checa com o seu advogado se você ainda tem que fazer o check-in, se você tem que fazer o check-in. Se o seu advogado não tiver essa resposta, eu sugiro que você peça para o seu advogado entrar em contato com o seu oficial de deportação e peça para que seja reagendado, tá? Se você entra em contato com os oficiais de deportação, eles geralmente tendem a colocar uma data mais para frente, mas não deixa de fazer o check-in com o ICE e não deixa de se comunicar com o ICE, tá? É extremamente importante. Bom, falei da Corte de Imigração, USCIS, o ICE, os consulados americanos estão também fechados para atendimento ao público. Então, se você estava pensando em ir ao consulado, pedir, né, fazer um pedido para um visto de turismo, por exemplo, você não vai conseguir fazer durante esse tempo, tá? Por enquanto, até dia 30 de abril, provavelmente, a gente ainda não sabe, mas provavelmente essa data pode ser estendida. Eles ainda estão com exceções em relação às pessoas que estão aplicando para receber um visto de trabalho para trabalhar na área da saúde. Existe um tipo de visto para pessoas que querem vir para os Estados Unidos para trabalhar na área da saúde. Está tendo uma procura muito grande para profissionais da área da saúde e os Estados Unidos estão dando prioridade para esses vistos. Checa com o seu consulado, né, do seu país, da sua localidade, para ver se a sua entrevista para um visto de trabalho, por exemplo, baseado num trabalho na área da saúde, ainda está agendado. Outros vistos, eles estão reagendando, eles não estão encontrando com o público durante esse tempo. Nesse contexto de trabalho, uma outra pergunta que eu tenho recebido muito é em relação à autorização de trabalho para estudantes internacionais. Então, quem tá aqui, vem estudando, sabe que os estudantes, eles têm algumas possibilidades de trabalho aqui nos Estados Unidos, em algumas determinadas situações durante, né, o tempo de estudo deles aqui nos Estados Unidos.
Então, o trabalho pode ser on campus, que é dentro da escola, ou off campus, que é fora da escola. Geralmente, para o estudante trabalhar, ele precisa ter um requerimento no programa dele. Então, vamos supor, estudantes de inglês, 99% das vezes não vai conseguir ter a autorização de trabalho para trabalhar aqui nos Estados Unidos, porque 99% dos programas de inglês não tem o requerimento de trabalho fora da escola, né? Já aqueles estudantes que estão na faculdade e que precisam fazer um estágio, por exemplo, eles podem trabalhar durante o programa, que é o CPT, ou depois do programa. Depois que eles acabam o programa, eles vão trabalhar, fazer um estágio fora da escola. Para conseguir completar, né, e receber o diploma. São essas oportunidades que ele pode, porque o oficial da escola vai assinar falando que aquele estudante está apto a trabalhar fora da escola e esse estudante vai aplicar para autorização de trabalho, vai tirar o Social Security e vai poder trabalhar, né? E só nessas oportunidades que o estudante, só nessas situações que o estudante tem a oportunidade de trabalhar. Entretanto, se há algum tipo de circunstância fora do previsto do estudante, né, que gera uma dificuldade financeira extrema, esse estudante pode fazer um pedido junto à imigração para ter a autorização de trabalho e trabalhar fora do campus. As primeiras situações, geralmente o oficial da escola tem que assinar certificando que esse estudante está sofrendo circunstâncias extraordinárias e que esse estudante precisa trabalhar fora do campus, fora da escola. O estudante também pode entrar em contato com a imigração e fazer uma aplicação para a autorização de trabalho baseado nessa circunstância que ele não podia prever e nessa dificuldade financeira extrema que ele está sofrendo. Esse pedido, entretanto, ele é discricionário. O que significa isso? Significa que o oficial que receber a sua aplicação, ele pode ou não decidir que você está sofrendo uma extrema dificuldade, que você não conseguia prever e que você merece trabalhar, né? Mas são casos muito, muito, muito difíceis. Eu sugiro que você entre em contato com um advogado capacitado se você é um estudante e está querendo requerer, né, uma autorização de trabalho baseado na sua extrema dificuldade financeira, que você não tinha uma previsão que isso iria acontecer. Conversa com um advogado capacitado para te dar um feedback se a sua aplicação tem ou não a possibilidade de ser granted, de ser aprovada por um oficial da imigração. Bom, na minha opinião, eu considero que nesse momento ainda é um pouco difícil porque várias pessoas estão sem trabalho, várias pessoas perderam o trabalho e várias pessoas têm que ficar dentro de casa. Então, nesse momento, eu acho que vai ser difícil de um estudante receber. E também as escolas estão fechadas, né? A maior parte dos estudantes internacionais estão voltando para casa. Então, pode acontecer de você estar nessa situação. Conversa com um advogado para que ele possa falar a opinião dele, se tem uma probabilidade boa de você receber a autorização de trabalho baseado na extrema dificuldade que você vai ter financeira por causa do coronavírus. Bom, de novo, deixa eu beber uma aguinha. Eu não
consegui ver, deixa eu ver se tem alguma mensagem, uma pergunta aqui. Maria Santos, Márcia Santos. Márcia, eu tô falando de Massachusetts, Estados Unidos. É muita gente. Obrigada, Juliana, por falar que o áudio está bom. Ok, perguntaram aqui também qual tipo de. Qual um fator que pode ser considerado uma dificuldade financeira extrema. O que está acontecendo, né? O mundo todo está parado por causa do coronavírus. E também a gente não podia prever que isso ia acontecer. Então alcançaria alguns requerimentos. Mas mesmo assim eu sugiro que você entre em contato com um advogado. E também uma pergunta que a gente recebeu hoje foi em relação aos presos. Aqui em Massachusetts, organizações ingressaram com uma ação coletiva, como eu tinha falado na semana passada, para presos que não são perigosos, né, para serem soltos. Também presos junto ao ICE. Se você tem um parente que está preso e que tem condições, esteja no grupo de risco, eu sugiro que você entre em contato com o seu advogado e peça para pedir um parole, peça para o seu advogado pedir que o ICE libere o seu parente que esteja no grupo de risco. Eu acho que é isso. Já falei bastante aqui. Eu tô recebendo várias mensagens no private que eu não consigo abrir aqui, senão vai sair tudo que eu tinha programado, todas as minhas ferramentas. Mas eu vou entrar live de novo essa semana para falar mais notícias, novidades, coisas que estão acontecendo, para manter os nossos seguidores informados do que está acontecendo nas cortes aqui dos Estados Unidos e em Massachusetts. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar, como eu falei antes, tenta não mandar mensagem no meu pessoal, no private. Eu recebo muita mensagem, então às vezes assim, a sua mensagem vai ficar lá no final e eu nem vou conseguir ver. Então, tenta entrar em contato com o nosso escritório se você tiver alguma dúvida. O nosso telefone é 857 702-9737, 857-702-9737. Você pode mandar aqui no nosso vídeo. Eu sempre dou uma checada, inclusive no último live que eu fiz, tinha algumas perguntas interessantes e perguntas privadas que eu liguei para a pessoa e a gente conversou sobre os questionamentos que eles tinham. Tenta não colocar informações pessoais, por favor. Tenta fazer uma pergunta genérica. E também siga a gente, Garreta Law. Se você estiver fora dos Estados Unidos, você pode mandar um e-mail pra gente. Nosso e-mail é info@garreta, Garreta, law.com. Bom, eu sou Rafaela Garreta, advogada licenciada aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Nos vemos, todo mundo seja seguro, lavando as mãos e tomando as precauções para que a sua saúde esteja bem e para que você também não entre em contato com nenhuma outra pessoa, né, que esteja num grupo de risco e você possa passar esse vírus que está causando esse transtorno todo no mundo. Uma boa noite e nos falamos. Tchau, tchau.